Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Quem está feliz aí, diga amém. Glórias a Jesus. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Se os irmãos perceberam, eu não subi os degraus da igreja, do altar, porque eu passei por uma cirurgia 10 dias e ainda não posso fazer muitos esforços. Mas em breve a gente vai estar correndo, pulando, saltando aqui no altar da casa do Senhor. Em outra oportunidade estarei dando testemunho para os irmãos do que aconteceu na minha vida nos últimos 22 dias e vai ser para a edificação da igreja, amém? Mas nessa oportunidade eu quero chamar meu amigo aqui, o pastor Ronald, que estará ministrando. Estamos até uniformizados, só trocamos o jogo, né? Aqui o blazer combina com a calça, mas não foi nada combinado não, isso aí é uma Jesuscidência, amém, queridos? E nós vamos orar pela vida do nosso amigo, o pastor Ronald, que com muita alegria ele aceitou o nosso convite de vir ministrar a palavra do Senhor aqui na nossa igreja, onde nós estamos comemorando 2 anos aqui na Rua Alzira Vargas, aqui no lote 21, quadra 76, que foi um sonho que Deus plantou no nosso coração, e Deus tem feito muitos milagres aqui, muitas maravilhas. Deus tem curado, salvado, libertado, restaurado vidas, e nós louvamos ao nosso Deus por isso, porque Deus, Ele é o Deus que promete. Deus, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre em nossas vidas, e nós louvamos ao nosso Deus por isso, pelos sinais, pelas maravilhas, pelos prodígios que Deus tem realizado aqui em nosso meio, amém? E eu gostaria que você estendesse uma das suas mãos para cá. Eu quero orar pela vida do pastor Ronald, abençoar a vida dele, pedir a Deus que ele venha ser um canal do fluir do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, e que ele não venha falar aquilo que você queira ouvir, mas que ele venha falar aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer falar ao seu coração nesta noite, amém? Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, em primeiro lugar, nós queremos louvar o Teu santo nome, te exaltar, te glorificar pela vida do nosso amado e querido pastor Ronald, Senhor, que só venha abençoar a vida do Teu servo, ó Pai, ó Deus amado, que ele venha ser usado pelo Teu Santo Espírito para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações, que ele venha, ó Deus, falar aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nesta noite, que o Senhor venha, ó Deus, falar com ele primeiro, para que depois ele venha transmitir a palavra do Senhor para a tua igreja. Fala conosco nesta noite, ó Pai, usa o teu servo para a glória do teu nome, ó Pai. Assim nós abençoamos a vida do pastor Ronald, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém, amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor? Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus, meus irmãos. Agradeço a Deus pela vida do meu irmão, do meu amigo pastor Leonardo. Fico feliz ele estar praticamente recuperado já dessa aventura que o Senhor passou aí, por esse processo difícil, essa questão de cirurgia. Louvo a Deus a gente poder estar aqui nesses 2 anos. Quantos creem que só vai sair daqui no arrebatamento? Pouca gente, ó. Quantos creem que só sai daqui no arrebatamento? Amém. Abra sua Bíblia, meio sentado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. A partir do verso de número 3. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e por toda causa, porque o reino dos céus é deles. Eu estou lendo um livro de um autor judaico chamado Yuval Noah Harari. Interessante que ele é um judeu, pastor. E ele é um judeu com um pensamento ateísta. É difícil de você ver isso, mas tem. É claro que você vai ter fenômeno de judeus que têm dificuldade no trato sobre divindade. Albert Einstein, Freud, Marx e o Harari. São judeus que têm dificuldade num trato sobre o ser divino, sobre a metafísica, sobre a existência de Deus. Mas Harari, no seu livro Homo Deus, ele trabalha uma perspectiva muito interessante sobre o ser humano. E lá na frente, num dos capítulos dele, lá, ele vai dizer que existem duas grandes divindades que o ser humano enaltece e reverencia: imortalidade e felicidade. Ele diz que o homem tem feito de tudo para ser imortal. Aí num livro, pastor Leonardo, até indico para o senhor ler, uma leitura, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura fantástica. Ele usa muito termo técnico, mas para nós, que somos pastores, trabalhamos com liderança, é uma leitura muito boa. O Harari, ele vai dizer o seguinte: que o homem, através do tempo, ele vem resolvendo problemas técnicos: sarampo, varíola, gripe, pneumonia, penicilina. E através de remédios, como a penicilina, ele vai resolvendo problemas técnicos que até outrora matava aos borbotões, catapora, uma série de enfermidades. Ele vem dizendo sobre defeito técnico. Aí no alto do capítulo, lá no finalzinho do capítulo, Harari diz: mas haverá um momento da história em que o homem resolverá o problema técnico da morte. Aí ele diz, abre aspas, então a humanidade aposentará Deus. Essa é a visão do autor. Mas ele diz sobre outra divindade, felicidade. Ele diz que não existe geração igual à nossa, que busque felicidade igual à nossa. O homem colocou sobre o seu cerne, sobre sua cabeça, sobre o seu pensamento, que o ser feliz é algo mais importante da vida. Nada mais importante na vida do que ser feliz. E essa ideia de felicidade sempre foi uma ideia de debate. Na Bíblia Sagrada, na história, nos povos. Para você ter uma ideia, de repente você não saiba, quando Neemias se apresenta diante do rei, o texto diz que Neemias está triste. E o rei percebe a tristeza de Neemias. Por que a ideia de tristeza ali no texto é tão grande? Porque aquela ideia de tristeza do período de Assuero, de Ciro, os governadores da Pérsia, eles entendiam tristeza como algo maligno. E eles acreditavam que a tristeza poderia passar de uma pessoa para outra. Então, o contexto de tristeza na Pérsia, eles vão criar bobos da corte, para deixar sempre o rei rindo. Quando Neemias se apresenta diante da corte triste, ele pode ser réu de juízo. Por isso que o texto enaltece a ideia de tristeza. Ou seja, sempre houve nos povos a ideia de felicidade. Não é à toa que a deusa Fortuna e Destino
são deuses cananeus. Os gregos creem na tragédia grega. Você não vai ver, todas as histórias, não vai ver Ícaro voando com as asas de cera, passando o sol e chegando no céu. Ao contrário, você vai ver ele derretendo e caindo na terra. Você vai ver Édipo, Sofocles, Eurípides. Para os gregos é tragédia. Mas para nós temos o mesmo contexto persa, a ideia de felicidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Harari diz que felicidade para nós é como uma divindade. É algo que a gente busca todos os dias. A gente busca a felicidade de todas as formas possíveis. Mas eu acredito que não existe ninguém melhor para explicar a felicidade do que Jesus. Esse não foi melhor. Não há melhor pessoa que possa explicar o que é a felicidade. Se você olhar na sua Bíblia, Jesus está no Sermão na Montanha, em Mateus capítulo 5. Mateus está comparando Jesus como Moisés. Mateus é o evangelho escrito em aramaico. Mateus está dizendo que assim como Moisés subiu na montanha para ensinar, Jesus sobe na montanha para ensinar. Jesus vai sentar e vai expor a ética do seu reino, como fazer parte do reino de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês aqui, sobre 2 anos, dessa culto em ações de graça, porque eu acredito que Deus quer falar aqui com essa igreja a respeito desse texto. Então eu queria que você percebesse junto comigo. Versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. Jesus abre a sua palavra, a sua pregação, e diz que feliz é o homem que tem o seu espírito pobre, porque o reino dos céus é dele. Se você estivesse lá junto com Jesus Cristo, você teria de repente olhando assim, mas onde está a felicidade? Alguém pobre de espírito. Para a gente aqui no mundo ocidental, a ideia de pobre de espírito tem uma outra conotação. Mas se a gente olhar o texto bíblico de maneira mais profunda, você tem que pensar o que é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre não tem nada, pastor Leonardo. É alguém com ausência de várias coisas. Jesus ele está introduzindo a sua palavra do seu reino dizendo o seguinte: bem-aventurado é o homem que não tem nada no seu espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus está dizendo que bem-aventurado é o homem vazio do seu espírito, porque dele é o reino dos céus. Jesus está em Jerusalém em um período onde está tudo conturbado, onde tem uma série de gente fazendo uma série de pensamentos sobre a religião. Você tem samaritanistas, você tem herodianos, você tem sicários, você tem zelotas, você tem essênios, você tem saduceu, você tem fariseu, você tem levitas, e 7.000 sacerdotes rodando em Jerusalém. Dentro do templo, 2 sumos sacerdotes. Gente mandando para tudo quanto é lado e para todos os lugares. Cada um com uma opinião. Os fariseus creem em anjo, os saduceus não. Os fariseus creem em ressurreição, os saduceus não. Os herodianos acham que o Messias é Herodes. Os essênios vivem no deserto e se consideram filhos da luz. Os zelotas, partido de esquerda, revolucionários junto com Barrabás. Os sicários querem fazer a revolução através do sangue. O templo completamente zoado em Jerusalém na época. Aí vem Jesus e diz que feliz é o homem que é pobre de espírito, porque o céu é dele. Que pobreza de espírito é essa que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o homem vai encontrar felicidade quando encontra ele com seu espírito vazio. Porque o homem que encontra Jesus com o seu espírito vazio, sai da presença dele cheio do seu espírito.
Jesus está dizendo que feliz é o homem que entra num ambiente desse, vazio de si. Sabe por que muita gente entra na igreja e sai da mesma forma? Entra cheio de si, de achismos, de intenções, de opiniões próprias. Não está preparado para desconstruir. Eu acho que essa parede tinha que ser azul. Eu acho que esse pastor é estranho. Não gostei do louvor. O sapato é estranho. A cadeira está mal colocada. Eu acho que se fulano cantasse era melhor do que cicrano. Se eu estivesse ali, eu não faria isso. Pessoas cheias de si, que entram na igreja, entram na presença, costumam sair da mesma maneira. Entram cheios de si e saem cheios de si. Entram de uma forma e saem da mesma forma. Vivem a sua vida que não estão preparadas a esvaziar dos seus achismos, das suas opiniões. Não estão preparadas a serem governadas pelo Supremo Pastor, por aquele que reina, por aquele que ressuscitou o terceiro dia e vivo está entre nós nessa noite. Gente que é cheia de si, cheia dos seus traumas, das suas mazelas, das suas amarguras, tem dificuldade de ser feliz, tem dificuldade de alcançar a felicidade, porque não estão preparadas a abandonar aquilo de mais precioso na sua vida. O quê? Suas dores. Tem gente que ama a dor, ama botar a cabeça no travesseiro e ficar lembrando da época difícil, da infância, quando o pai bebia e etc. Teve encontro com o cordeiro e não foi liberto, porque encontrou o cordeiro, minha irmã, e não se esvaziou. Mas Jesus está dizendo que feliz é o homem que entra no reino dele com o seu espírito vazio. Porque se o homem entra diante dele com o seu espírito vazio, ele sai e volta para casa não tendo mais aquilo que o machucava, que o destruía, que o carcomia, que o oprimia, que o algemava. Ele agora vai embora com o Espírito Santo vivo, reto, poderoso, com a luz de Israel, com a graça inacessível, com a glória, com a presença, com a graça de Jesus Cristo, com a unção de Jesus. Ele agora vai embora de maneira diferente. Ele vai cheio, ele vai preenchido. Aonde tinha espaço, ele preenche todas as coisas. Aleluia. Quando o homem ele se esvazia diante de Deus e vai embora cheio de Deus, esse homem se encontra. Tem uma frase que eu já digo ela há muito tempo. Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, se quiser ler, 2 volumes, 600 páginas cada um. Vai para dentro. Deus é contigo. Ele diz que há um vazio no homem do tamanho de Deus. Quando o homem, eles estão cheios de si, eles não conseguem, pastor, completar esses espaços, costumam a completar com coisas. Mudam de igreja, vão para Disney. Ah, pastor, não pode ir para Disney? Não pode. Vá e traga um presente para mim. Mas a ideia é ir na ideia de querer preencher. Ah, eu preciso do shopping, sabe? Porque a minha cabeça está estranha. Vende o carro e compra outro. Muda de casa. Muda de relacionamento. Arruma uma outra mulher, um outro marido. Joga a culpa na família. Porque ele não está conseguindo preencher os espaços com a matéria. Ele está tão cheio de si, tão disposto a dizer assim: não, eu consigo. Eu acho que eu não preciso dessas coisas. Eu preciso dessas coisas para me encontrar. Nicodemos também achava isso.
Aí Jesus disse: não, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Em outras palavras, Nicodemo, se você não abandonar os seus achismos, suas construções, aquilo que você se acha o mais importante, rapaz, você nunca vai ver céu. Você vai ver no máximo a janela e você do lado de fora. E Jesus está dizendo: é impossível ter felicidade no reino dele se a gente não se esvaziar do nosso eu. Paulo entendeu isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no Espírito, vivo na carne para a glória de Deus. Ele compreendeu. Ele percebeu que era uma vida que não dava para ser vivida só por fora, tem que ser por dentro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Nem o jura enganosamente, como diz o salmista. Jesus então está dizendo para nós que o segredo da felicidade é a gente entrar aqui nesse domingo com o nosso espírito vazio para ele preencher. Então, meu irmão, esvazie-se hoje de si mesmo, para que o Espírito do Santo venha encher a sua vida nessa noite. Para que você saia daqui preenchido pela sua presença. Para que você venha sentir o que há de melhor no viver no reino. Por exemplo, a nossa sociedade mudou muito rápido, mudou assim rápido, é até forçação de barra demais. Mudou ao longo de muitos séculos. A nossa vida outrora era movida por Deus, pelo culto. Como é que funcionava? As pessoas no campo, enquanto estavam lá, trabalhando na terra, olhavam para a igreja, pastor Leonardo, e viam o relógio da igreja. A maioria das igrejas antigas, os relógios eram do lado de fora. Vocês já perceberam as igrejas de relógio? Por quê? Porque as pessoas trabalhavam no campo, de olho no culto. Que horas que o culto vai começar? Só que agora o relógio saiu de lá de dentro e saiu lá de fora e veio para dentro. Hoje a gente cultua perguntando que horas que o culto vai terminar. Hoje os nossos afazeres assumiram a ponta e Deus ficou em secundário. O relógio saiu de fora e veio para dentro. Hoje nós temos dificuldade de esvaziar a nossa agenda para educar a agenda de Deus. Jesus está dizendo que é impossível, o homem ser feliz com seu espírito cheio de si. Aonde o si é primeiro. Meu irmão, quero te dizer uma coisa nessa noite, vou ser bem direto. Se Deus não reinar na sua vida, o teu sorriso não vai sair. Mas se Deus reinar na sua vida, fica tranquilo, Ele vai te ungir com óleo de alegria. É possível. Jesus está dizendo para Israel exatamente isso. Ele está dizendo: Israel, é impossível vocês alcançarem o reino dos céus e ser felizes se vocês não esvaziarem-se dessas coisas que vocês têm. Aleluia. Dessas coisas ainda que vocês são apegados. Olha na sua Bíblia. Pobre de espírito, é pobre. Literalmente vazio. É você hoje, nessa noite, deixar tudo aqui. Tudo aquilo que, de alguma forma, pesa a sua vida. Pesa a sua alma. De alguma forma, aquilo que está te prejudicando. Porque o fardo e o jugo do Senhor é suave e leve. E seu espírito é maravilhoso, aleluia. Não há algo melhor do que deixar a graça de Deus inundar na nossa vida por dentro. Deixar a beleza do Espírito fazer como Noé fez. Noé, quando passou o betume na arca, o texto vai dizer, e Noé passou o betume por dentro e por fora. O betume era para não entrar água. Era para não entrar água, um negócio fantástico.
Mas Noé não manda só betumar por fora, ele manda betumar por dentro. Aí eu lendo isso em casa, o Senhor falou comigo de maneira muito forte isso em casa. Ele falou: Ronald, assim é a vida do homem. O meu espírito tem que estar por dentro e por fora, para que o mundo lá fora não entre, e para o que está aqui dentro, fique aqui dentro. Aleluia! Por isso a importância da gente se esvaziar. Hoje as pessoas têm muita dificuldade de esvaziar sua mente. Pensamentos extremamente acelerados. A gente já acorda no 220. Eu então sou o sangue. Eu tinha dificuldade muito grande para dormir. Ainda tenho ainda. Meu relógio biológico 2 da manhã. Aí eu começo a apagar o meu balão. Mas levanto 7 horas. Aí minha esposa foi no médico. Ronald, você deve estar ruim da cabeça. Alguma coisa deve estar ruim. Eu falei: não está não, mulher. Aí o neuro falou assim para mim: não, ele é normal, isso aí é o jeito dele. Isso aí é a atividade mental dele, é assim mesmo. Faz uma coisa, toma um chá à noite. Eu tomo 2. Não faz nem cócegas. Mas ao mesmo tempo que quando eu dobro o meu joelho, meu irmão, eu consigo me conectar com o trono. Eu consigo entrar aqui dentro e consigo sentir a graça do Espírito Santo sobre esse lugar. Eu consigo andar no ônibus, como indo para Rio das Ostras, quarta-feira passada, para pregar na DEVEC. E dentro do ônibus da 1001, lendo a palavra, o Espírito me visitou, eu não consegui parar. Eu tive que fechar a Bíblia, porque ele me visitou de uma maneira poderosa. Porque o meu espírito se esvaziou e o reino dele que está lá em cima veio aqui para dentro. Eu quero nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Por que muita gente tem dificuldade de orar? Porque o espírito está cheio. Oração é, irmão, orar é difícil. Orar é difícil. Não, orar não é fácil não. Exige entrega. Exige momento. Exige abrir o espírito, abrir o coração, abrir a mente. Mas por que então as pessoas têm dificuldade? Porque os seus espíritos estão cheios. É tanta preocupação, é tanto boleto, é tanto dinheiro. Preocupado com final de ano, com o que eu vou vestir amanhã. Será que amanhã vai bater o cheque? A gente já anda assim, irmão. A gente já anda pensando no amanhã. Amanhã tem que fazer aquele negócio, resolver aquele problema. Aí nós entramos num culto como esse. O louvor é cantado. E a gente vai embora e fala assim: não vejo diferença, porque o espírito vem cheio. Aí quando tem alguém aqui dentro com o espírito vazio, e você olha para o lado, a pessoa está levantando a mão, ela está chorando. Ela está glorificando a Deus, aleluia. Ela está falando em línguas. Ela está alegre. Ela está exultando graça. Aí você fala: o que essa mulher está sentindo? Aí você começa: isso é menino. Eu era assim também. Sabe por que mudou? O seu espírito esvaziou de Deus e encheu do seu. Mas hoje, em nome de Jesus, quebra isso e deixa o espírito assumir o lugar. Deixa ele tomar o controle da sua vida. Deixa ele guiar a sua vida de maneira poderosa, aleluia. Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa aqui é fantástica. O reino de Deus é proporcional, é inverso, né? Ele diz que felicidade é os que choram. Martin Lloyd Jones vai comentar esse versículo de maneira profunda. Bem-aventurado aqueles que se condoem, porque eles serão consolados. O sorriso você disfarça, o choro é difícil. Chorar é difícil. Israel tinha as carpideiras, lembra, pastor? As carpideiras contratadas para chorar no funeral. Pessoas pagas para chorar. Por isso que Jesus entra no funeral da viúva de Naim, do filho.
Ele não manda as carpideiras parar de chorar, ele manda a mulher chorar. Pare de chorar. Porque o único choro de verdade era o dela, de todo mundo era pago. Para de chorar. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurados, você percebe que é uma conexão. Porque o homem que se esvaziou de si e tem o Espírito de Deus dele, ele chora. Ele se condói. Ele chora pelo próximo. Ele chora pela igreja. Ele chora pelo pastor e pela sua família. Ele chora pela cidade. Ele sente uma tristeza, ele chora. Ele sabe, ele se condói pelas pessoas. Eu acho bonito que Jesus vai dizer que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí eu lendo isso aqui em casa, eu falei, mas Senhor, que coisa fantástica. O Senhor falou assim, porque o choro é de verdade. Dificilmente a gente consegue disfarçar um choro. A gente não consegue controlar às vezes. Os olhos se enchem de lágrimas. É uma sensação estranha. Mas quando Jesus está falando isso para Israel, eu peguei isso para mim. Bem-aventurado a gente que chora pela sua família, Deus vai te consolar. Bem-aventurado aqueles que choram pela sociedade, pelos amigos, pelos colegas, por essa situação caótica que está o nosso Rio de Janeiro. Bem-aventurado aqueles que choram pelos usuários de droga da Avenida Brasil, dos jovens que morrem por bala perdida, como o jovem Pedro, de 15 anos, que morreu há 2 dias no Rio de Janeiro, num trem. 15 anos. Bem-aventurado aqueles que choram pelos que caíram no pecado. Bem-aventurado aqueles que choram pelas famílias destruídas pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição e por tantas outras coisas. Deus está procurando um povo que chore de verdade, porque ele vai ser consolado. Só que as pessoas têm chorado por tudo. Chora quando o time vai para a Série B, chora em final de novela, chora em final de filme, chora porque aconteceu alguma coisa, chora porque perdeu um show, chora porque viu um artista. Eu vi pegando avião em tudo quanto é lugar aí. Já vi gente chorar na minha frente por causa de artista. Chorar. De você falar assim, como? Camarada chora porque a seleção brasileira foi desclassificada, mas na ceia não derrama uma lágrima. Tem algum problema? São pessoas, pastor Leonardo, que não esvaziaram o seu espírito, que não deixaram Deus reinar. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se você está chorando pela sua família, Deus vai consolar o seu choro. Se você está chorando por alguma coisa, Deus vai consolar o seu choro. Porque não existe ninguém melhor do que consolar o nosso choro do que aquele que criou todas as coisas. Ele é o melhor consolador que existe. Ele é aquele que nos acalenta. É aquele que nos envolve com os seus braços, que segura as nossas mãos. Ser consolado por Deus é algo fantástico. É você sentir a mão do poderoso dizendo, estou contigo. Um dos textos mais fantásticos da Bíblia sobre trato com o ser humano é o leproso, Mateus 8. Jesus primeiro chega e o toca, e depois diz, quero, fique limpo. Eu lembro que eu lendo isso, o verbo em grego tocar ali é tocar de maneira veemente, com força, pastor, com autoridade. Um homem leproso, há quanto tempo aquele homem não era tocado por outra pessoa? Ninguém tocava naquele homem, afastado, banido da sociedade. Jesus primeiro chega perto dele e toca nele, antes de dizer, fica limpo. Primeiro Jesus o cura por dentro, para depois o curar por fora.
Primeiro, Jesus o trata como um ser humano, o consola, resolve aquilo que há de mais de angústia na sua alma. Bem-aventurados que choram, ou seja, bem-aventurado aquele que encontra alguém para chorar e aquele a qual vai ter suas lágrimas enxugadas por aquele que derrama a lágrima em cima dele. Bem-aventurado é nós que encontramos o lugar para chorar onde? No colo do Pai, diante da cruz, diante da sua presença. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus, um amém, um aleluia. Bem-aventurado aquele que encontra um lugar para chorar. Hoje o pessoal também tem um tal de Facebook. Facebook hoje é a plataforma do mimimi. Tudo se coloca lá. Aí tem até as carinhas, né? Triste. Eu acho bacana assim, ó. Eu falo para minha esposa, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de pensar em algumas coisas. O camarada está de luto e ele consegue abrir a rede social e colocar, estou de luto. Eu tenho dificuldade de pensar isso. Eu tenho dificuldade. Porque quando nós estamos de luto, nós sofremos. A gente quer se afastar. A gente quer chorar. Mas aí a pessoa, não, mas pastor, eu tenho meus amigos lá. E quando a gente não tinha Facebook, a gente fazia o quê? A gente não conseguia nem pegar o telefone para ligar. Eram outras pessoas que ficavam encarregadas de ligar e anunciar a respeito da tragédia que se acometeu ou se abateu na família. Mas é porque as pessoas, quando fazem isso lá, ganham uma enxurrada de comentários dizendo, tadinho, não sei o quê. Leem aquele texto para se sentir consolado. Meu irmão, só quem consola é Deus. Só Deus conhece a dor daquele que sofre. Porque Deus está conosco todos os dias. Aleluia. Ou seja, bem-aventurado aqueles que choram, porque ele vai ser consolado. Na sua Bíblia, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que tem equilíbrio. Aquele que consegue passar uma situação e se equilibra. Porque esse vai reinar a terra, ou seja, a terra vai ser reinada, herdada, por aqueles que se manteram no equilíbrio. Deixa eu usar um texto aqui melhor para te explicar. Esses mansos aqui têm a ver com justiça. No período do primeiro século, os romanos, quando tomaram Israel em 63 a.C., por Pompeu, eles expulsaram muita gente das suas plantações. Isso é fantástico. E os romanos assumiam e vendiam as suas terras, que eles se apossaram de maneira imprópria, e revendiam essa terra, pastor, para outro judeu. Porque romano não quer morar em Israel, romano quer morar em Roma. Eles repassavam, por exemplo, é como se eu fosse na sua casa, tirasse você da sua casa e vendesse para o seu vizinho. É mais ou menos assim. Aí o vizinho vai morar na sua casa, mas não sabe onde está nada. O que o vizinho faz? A pessoa que comprou, o novo proprietário, ele contrata você para tomar conta da sua casa que o romano roubou. Em Israel estava acontecendo isso. Eles se apropriavam da terra, repassavam a terra para outra pessoa, essa pessoa contratava aquele que foi expulso. O nome desse pessoal é manso. Fantástico. Esse pessoal era conhecido como manso,
Porque eles, para não verem as suas famílias mortas pelos romanos, abriam mão do seu bem em detrimento da sua família. Mas para não morrer de fome, trabalhavam para aquele que compraram a sua terra. É uma coisa assim extremamente grosseira. Jesus, quando olha para eles, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está dizendo em outras palavras: bem-aventurado você, que teve a sua terra roubada por Roma. Não se preocupa, o Pai vai te dar de novo aquilo que foi roubado. Ou seja, você vai recuperar o que foi roubado. Jesus está falando de justiça, de pessoas que não se envolveram em batalhas, mas estão esperando no Pai aquilo que alguém tomou. Isso é, meu Deus do céu. Aplicando para os nossos dias é o seguinte: eu não sei o que foi roubado de você, filho, mas fica tranquilo, porque aquele que julga todas as coisas, ele sabe exatamente a hora certa de julgar a sua causa. O importante é a gente não se matar e se manter de pé, firme, para ver a justiça dele se manifestar. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Só de algo profundo, porque em um mundo injusto como o nosso, quando a gente lê que feliz é o homem manso, que espera a justiça de Deus manifestar, Jesus está nos acalentando e cuidando no nosso coração, dizendo: você pode estar até achando que o Pai não está vendo, mas Ele está vendo todas as coisas sentado no alto sublime trono. Ele enxerga todas as coisas. Aí ele vai completar, verso 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, ou eles serão fartos. Bem-aventurado o homem que sente o desejo da justiça, não da vingança. Vingança e justiça é diferente. Vingança não é algo divino, justiça é algo de Deus. Bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça, aquele que olha a situação e deseja que essa situação melhore. Por exemplo, eu não sei, provavelmente aqui todos, quando abre e vê o estado da política no Brasil, o que você sente? Alegria, fogos, uma injustiça tremenda. Eu, quando entro aqui no hospital de São Gonçalo, pronto-socorro, o que mais me causa é dor. Eu não tenho outra palavra para dizer, porque eu vejo gente bacana, gente amiga minha, meus amigos, crente, com graça, com Deus na vida, pastor, mas sem condições de pagar um plano, deitado na maca, sem lençol, há 3 horas esperando um ortopedista, clamando de dor. Aí quando eu saio, eu olho para o outro lado da rua, a Câmara, com os seus salários pagos todos em dias. Quando eu subo uma comunidade e vejo gente boa, mas sem condição de pagar uma boa moradia, sofrendo. Isso é sede e fome de justiça. Mas a Bíblia me diz que feliz é o homem que tem isso, porque ele vai ser farto. O homem que tem sede de justiça, ele vai ser farto dessa justiça, ele vai ser saciado. Deus o alimentará, aleluia, aleluia, e o encherá o seu ventre com essa justiça. Não com a vingança nossa humana, não, estou falando justiça. A verdadeira justiça divina. Quando você encontra uma pessoa, pastor, que tinha tudo para dar errado, encontra ela 10 anos depois, casada, com filho, formado, trabalhando, aleluia, com uma casa, na igreja, completamente restaurado pelo Evangelho. Aí você olha assim, nossa, você está incrível. Aí ele diz, eu encontrei Jesus. Jesus mudou a minha vida.
Ele me limpou com teu sangue, me batizou na sua água, escreveu meu nome no livro da vida. Ele me deu uma esposa, eu me casei, eu estou trabalhando e agora eu sou um homem lavado e remido pelo seu sangue. Aí você sente aquela justiça feita, aquela sensação de leveza. Jesus está dizendo isso para nós. Mas Ele também vai nos alertar. Feliz é o homem misericordioso, porque ele alcançará misericórdia. Feliz é aquele que tem um gesto de misericórdia para com o seu próximo. Seria assim, porque Deus lá de cima vai ter o mesmo gesto com você. Feliz é o homem que é misericordioso, que trata o outro como gostaria de ser tratado. É aquele homem, pastor Leonardo, que se levanta o outro do chão e o auxilia. Estava falando para o irmão aqui. Minha mãe não é muito entendida nos alfarrábios da teologia, mas minha mãe é muito sábia, uma mulher extremamente sábia. Eu, adolescente, sempre fui da Bleia, e a Bleia tem um negócio bacana, a Assembleia. Terminava os ensaios de jovens, ou a gente ia visitar, ou ia embora. Terminava o ensaio, eu ia embora, e o pessoal ia visitar. Durante muito tempo foi assim, uns meses, quando eu entrei na mocidade. Eu entrei na mocidade, e o pessoal ia visitar, e eu ia para casa porque queria jogar bola, soltar FIFA, fazer coisa de garoto. Minha mãe sentou na mesa e falou assim: Ronald, por que você não foi fazer visita? Ah, não, foram os irmãos lá. Você só vai sentir falta da visita o dia que você precisar de uma. O que minha mãe está falando? Tenha misericórdia do próximo, para que Deus venha ter misericórdia de você. Depois a gente vai crescendo, trabalha, começa a ganhar um dinheiro, cesta básica na igreja, nunca tinha aquilo. Esqueci, sempre esqueci. Aí veio a Dona Maria. Você só vai entender cesta básica quando você precisar de uma. Quando você precisar de uma, você vai começar a dar o de melhor na igreja. Misericórdia. Interessante que a gente só quer misericórdia conosco, mas não quer misericórdia com o outro. Quando o outro comete uma gafe, pune o cara, pau nele, serra elétrica, queima na fogueira, joga entre os leões. Quando é com a gente, não, travesseiro de pluma, pena de ganso. Não, pastor, tem misericórdia, me dá mais uma chance. Jesus está dizendo que feliz é o homem misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus em nome de Jesus? Bem-aventurado o homem que tem misericórdia do seu próximo. O homem que olha para o próximo e tem a misericórdia. Franz Schaeffer, no livro A Morte da Razão, ele diz por que Jesus tinha compaixão e misericórdia do homem. Ele diz, porque quando Jesus olhava para o homem, ele não via no homem um bolo de carne, aminoácido, DNA, não. Jesus olhava para o homem e lembrava do Pai dele no céu, porque o homem é a imagem e semelhança do Criador. Quando Jesus olhava o homem, ele se lembrava do seu Pai. Por isso ele tratava o homem com dignidade, com compaixão, com amor. Nós, como igreja, nós precisamos ser misericordiosos com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Temos que tratar eles com excelência, com zelo, com amor, com compaixão. Sérgio Lopes tinha um louvor que eu me lembrei aqui agora. A mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar, e um dia vai levantar alguém, e pode ser até mesmo você.
Você não sabe o lugar da bênção, meu filho. Você não sabe aonde a porta vai ser aberta. De repente a pessoa do seu milagre é aquela pessoa que você não dá nada. De repente a pessoa do seu milagre está aqui hoje. Ele vai mudar a sua vida no estalar de dedos. Nós precisamos ter misericórdia com aquele que está do nosso lado. Compaixão. Aquele trato assim, poxa, fulano errou. Vou ajudar ele. Vou levantar ele do chão e segurar ele com a minha mão. Porque, irmãos, assim como nós fazemos, Deus faz conosco. Eu falei para o pastor Leonardo ali, meu amigo, eu falei, pastor, tem um problema muito grande em ser funcionário de Deus. Porque trabalhar para esse patrão é muito sério. Porque o meu patrão matou a morte. Ele matou a morte. Vou repetir, ele matou a morte. Se ele matou a morte, a coisa está bem ruim. Você tem a dimensão da grandeza dele. Em Hebreus diz 11, que muitos sem saber recebiam anjos. Melhor dizendo, Pedro vai falar isso. Hebreus, Pedro vai falar. Porque havia a ideia da perseguição, a igreja estava perseguida, e tinha gente com medo de receber os cristãos em casa. Receber em casa. Então Pedro vai alertar a respeito disso. Ó, tem gente que recebeu anjo e não sabe. Meu irmão, não tem como receber só Jesus, tem que receber a família dele. Tem que fazer um almoço de costela e chamar o pastor e a mim também, senão eu vou orar para chover. Quem dá glória aí, irmãos? Eu senti a presença aqui, ó, pastor. Aqui que eu senti a presença, ó. João vai explicar isso. A gente tem que ter misericórdia, irmãos. Estender a mão para aquele que está caído, aquele que não vem no culto, aquele que não tem um transporte de repente para chegar, não tem um dinheiro. Pô, fulano não está vindo mais, vou ligar para ele, ele pode estar passando por um problema. Vou contar algo aqui, irmãos, até me perdoe, tá? Já estou pedindo desculpa. Fui pregar numa igreja no interior de São Paulo. Eu me senti triste pelo que aconteceu. O pastor me contou um caso de uma das congregações dele, de um senhor de idade. Tinha um senhorzinho que trabalhava na igreja, varria a igreja de vez em quando, e ele morava só. E ele já estava sem vir para a igreja há 5 dias. E esse pastor tinha ido na congregação junto com um líder da outra congregação que conhecia esse senhor. E ele falou assim, pô, cadê fulano? Um dos jovens falou assim, olha pastor, ele não veio em 5 dias. Alguém foi lá na casa dele, os garotos, não sei pastor. Terminaram o culto, eles foram na casa dele, chamaram e não atendeu. Ele abriu a porta, ele já estava falecido há 6 dias na cama. E ninguém deu falta. Ele quando me contou, pastor, foi involuntário, eu comecei a chorar. Porque a gente está vivendo tão a nossa vida, que quando a gente passa no semáforo, e vê um garoto pedindo dinheiro, a gente se acostumou. Essa coisa cauterizou a nossa vida. Quando a gente vê alguém aceitando Jesus, a gente não chora. Nós ficamos cauterizados. A gente acha que é automático. Mas, meu irmão, há poder no sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque nós mudamos de vida. Nós não somos mais Adão.
Não pertencemos mais a essa linhagem adâmica, não. Nós agora somos da linhagem de Jesus Cristo. Somos aquele que herdaremos a eternidade. Aleluia! Então nós temos essa misericórdia dentro de nós. Olha na sua Bíblia, estou quase encerrando, meu irmão, quase encerrando. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. De repente eu vou até aqui só. Aleluia. Aleluia, Senhor. Bem-aventurado aqueles que não vivem ilusões. Pureza. Pureza é isso aqui, irmão. Isso aqui é pureza. Você consegue olhar o copo do outro lado. Você consegue olhar exatamente como ele é. Da outra ponta. Bem-aventurados, feliz é o homem que é puro de coração. O texto vai dizer aí, ó, porque ele verá a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda em ilusões, que não é iludido, que não se ilude com o mundo, que não se ilude com o pecado, que não se ilude com a matéria, mas ele está resolvido com Deus. Aonde o seu coração está descansando em Deus, aqui é a alma. Porque as pessoas hoje estão muito iludidas, estão presas a ilusões, a iconografias mundanas, malignas, coisas que iludem o coração, promessa humana, onde as pessoas pregam assim, não, pastor, a terra vai ficar boa. Não há na Bíblia, proposta que a terra vai melhorar, a tendência é piorar. A coisa não piora muito mais rápido por causa do sal, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por exemplo, esse bairro, Santa Luzia, que é Santa Luzia, né? Laranjal, Santa Luzia é do outro lado. Isso aqui não virou um banho de sangue, porque essa igreja está aqui. O sal atrasa o apodrecimento do lugar. Mas imagina a igreja fora. Como é que vai acelerar? Bem-aventurado o homem, puro de coração. Ou seja, ele não tem um coração iludido. Ele não se ilude por marca. Por restaurante. Tem gente que fica iludido com essas coisas. Eu gosto de um poeta chamado Ariano Suassuna. Quem conhece Ariano Suassuna? Ele já faleceu, né? O velhinho. Ele tem uma fantástica. Que a mulher foi perguntar para ele: o senhor já foi à Disney? Aí ele: Disney? Ah, a senhora está falando da Disneylândia? Aí ela: o senhor já foi à Disney? Não, nunca fui à Disney. Aí ela: peraí, o senhor foi aos Estados Unidos e nunca foi à Disney? Aí ele disse: não, eu nunca saí do Brasil. Aí ele completa: as pessoas hoje estão iludidas. As pessoas hoje estão iludidas, irmãos, por marca, por status humanos. Fulano vai estar lá. Quando você fala alguma coisa e a pessoa tem, ela já fica logo se sentir abatida, para baixo, fora do contexto, pastor. Ou como diz na linguagem jovem, fora da zona tribal. Fulano não tem? Na minha época, na época do pastor também, que ele tem quase a minha idade, ostentação na escola era comer na cantina. Ostentação na escola era comer na cantina. Depressão era levar biscoito de casa. Não era isso aí? E a gente se iludia. Quando tinha lá uma moedinha extra lá, comprava biscoito, alguma coisa na cantina, a gente se sentia, ó, os milionários. Isso é ilusão. Esse dia pregando para os jovens de uma igreja, eu falei assim: não pode um jovem gastar R$2.000 para comprar um iPhone, enquanto a mãe está dormindo no chão sem cama. Isso é ilusão.
Isso é ilusão. Ah, não, eu preciso ter. Isso é coração iludido. O homem com o coração puro, para ele não importa nada. O importante é que ele está salvo em Jesus Cristo. Tem o coração iludido com nada disso. Nada disso, nada. Ele está resolvido, pastor, com a vida. Resolvido com a vida. Eu sinto uma graça, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô Senhor, quantas pessoas iludidas, jogando sobre a família um peso, sobre o marido. Não, você tem que me dar, porque fulana tem, o cicrano tem, beltrano tem. E a família não pode. Não tem condições de sustentar. Está pesado, está envergando. Aí quando tem, tem que botar, né? Para mostrar que tem. Coração iludido. Coração confuso. Irmãos, ó, Gonçalense, nós do São Gonçalo é uma coisa fantástica. Quando alguém pergunta onde você mora, Niterói. A pessoa tem dificuldade de dizer onde mora. Não o que os outros vão pensar, meu irmão. Essa sua casa é passageira, o mais importante é aquela que está lá, ó. Essa lá que é mais importante. É o melhor CEP para morar, é aquela. Só que as pessoas estão iludidas. E as suas orações, pastor, são influenciadas por essa ilusão. Quando dobram o joelho, oram por essa ilusão. Deus me dá condições para comprar um telefone e tal. Senhor, irmãos, Jesus não dava esmola. Eu preguei isso aqui sobre o cego Bartimeu. Jesus não dá esmola. Esmola ele não dá nunca. Nunca vai dar esmola. Só que a gente se ilude. O nosso coração não fica puro assim, ó. Fica cheio de coisinha boiando dentro da água, turvo. Aí a nossa mente começa a ter dificuldade, porque a gente começa a olhar a pessoa que tem. Eu vou falar porque o pastor é meu amigo, vou entregar tudo. Ah, mas fulano da Umbanda, eu sou servo e não tenho, ele tem. Eu levantei esse debate com Deus uma vez, meu coração ficou iludido. Na época eu trabalhando no Rio de Janeiro, peguei o 545, o Coesa, geladão. Fui para o Rio, ele já passava no Barro Vermelho cheio. Eu ia em pé daqui lá no Castelo, sofrendo, mas dando glória. Cheguei na ponte Rio-Niterói, uma CRV branca parou do lado do ônibus, um adesivo deste tamanho tranca-rua. Na hora, eu aqui em pé, falei assim, Senhor, eu aqui e ele ali. Cadê o senhor? Ah, na hora, papai bradou. Peraí. Você está se comparando com o seu irmão que deixou? Quer dizer que você quer comer na mesa do porco só para ter carro? Porque ele está comendo na mesa do porco. Ontem você comeu na minha mesa e ele na mesa do porco. Quer dizer então que você prefere comer na mesa do porco para ter do que comer na minha mesa? Ele falou comigo na hora. Então você nunca comeu na minha mesa. Porque o homem que come na minha mesa, a matéria não preenche. Eu estou satisfeito da vida. É o que Davi vai dizer. O Senhor é o meu pastor. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada, que é o termo hebraico. Só que tem gente que quando olha o outro, a vida toda torta, toda ruim. Mas Senhor, ele está lá, Senhor. Coração poluído. Meu irmão, não deixa a poluição do mundo
turbar o teu coração limpo pela graça do Espírito. Deixa que a pureza do Espírito mostre para você o que é viver e sentar na mesa de Deus. Porque não existe nada melhor do que a gente estar aqui hoje, nessa noite, irmãos, e poder bendizer ao nome de Jesus Cristo com toda a nossa força. Louvado seja o seu nome. Não existe nada melhor do que a gente dobrar o joelho num domingo à noite, em casa, partir o pão. Não existe nada fantástico como ofertar na casa do Senhor. Oferta é um negócio fantástico. Quando eu fui a Portugal em 2006, 2007, que eu passei um período na Europa estudando, eu lembro dos senegaleses, melhor, os angolanos, ofertando a Deus. Eles vinham pulando na igreja, pastor. Eles botam um lençol branco no chão e jogam ali moeda, nota, relógio, presilha de gravata, sapato. Eles jogam tudo, pulseira, cordão. Aí eu tive que perguntar ao rapaz que me levou. Falei, por que vocês estão pulando tanto assim, Ronald? Porque da onde nós tivemos, da onde a gente veio, não tínhamos comida. Hoje Deus nos salvou e nos deu riqueza. Por isso nós louvamos e agradecemos a Ele por esse privilégio. Coração puro, sem ilusão. Meu irmão, você de repente mora numa casa própria, mas você está salvo. Você não tem carro, mas você está salvo. A família está complicada, mas Deus já está trabalhando. A situação emperrou, mas Deus já está entrando na providência. O importante é isso, é não ser iludido pelas coisas e a gente ficar abatido. Ah, Senhor, eu não tenho. Mas hoje o Senhor manda te dizer algo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é pela manhã. Vai ficando de pé em nome de Jesus e dando glória a Deus aí. Vai ficando de pé em nome de Jesus. O pastor continua sentado. Continua sentado aí, pastor. Fica de pé em nome de Jesus. Esse é o segredo da felicidade. Espírito vazio, chorar pelo próximo, misericórdia pelo próximo, justiça de Deus e um coração sem ilusão. A gente não pode andar iludido, irmãos. Que nesses 2 anos de igreja que nós estamos fazendo hoje, que nesse culto em ações de graças dessa igreja, você venha ter consciência que felicidade não é matéria, felicidade é Jesus na vida. É ter exatamente a mente limpa, definida em que você está fazendo ou não. Eu sirvo a Jesus. Tem uma história bacana dos irmãos morávios. Quem inclusive vai falar isso é David Seals, do livro Mentes, Mãos e Coração, da BV Books. Vai contar essa história. Wesley pegou um barco com Charles Wesley, e no meio próximo a chegar do outro lado, o mar balançou, vento soprou, a trovoada roncou. Charles Wesley, grande músico, John Wesley, grande pregador, ficaram nervosos, e os irmãos morávios duros, calmos, tranquilos. Quando o barco ancorou, John Wesley perguntou assim para eles: por que vocês estavam tranquilos e nós estávamos nervosos ao ver a tempestade e a água entrando? Aí os irmãos morávios: porque Deus falou conosco
e disse que a gente iria pregar nessa terra. Ou seja, palavra dada, o barco não afunda. Você é um homem que não tem ilusão no coração. Prometeu, foi Deus, espera, Ele vai cumprir. Mas é no tempo dEle, é na hora dEle. Fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te engrandecemos, Pai, pela sua graça, pelo teu amor sobre nós, por essa palavra, Senhor, de confronto em nossas almas e corações. Senhor, nós te celebramos nessa noite, pelos 2 anos dessa comunidade aqui nessa localidade, pela vida do teu filho, pastor Leonardo, ó Pai, que passou no vale. Te louvamos, ó Pai, por ele estar aqui nessa noite em recuperação. Nós poderíamos estar hoje chorando, mas aprove o Senhor dizer: ainda não, ainda há algo para eu fazer na vida desse homem. Porque enquanto houver uma promessa, a morte não pode nem chegar na porta da casa dele. Senhor, ele se torna uma pessoa literalmente imortal. Ele não pode ser tocado pela morte. Porque enquanto o homem trilha a promessa a qual Deus deu, esse homem não pode ser tocado. Só Deus pode tocar nesse homem. Deus, nós te louvamos por esse ministério, pelas vidas deste ministério, pelas pessoas desse ministério, pelos obreiros, pelas lutas, pelas dificuldades. Por que nós te louvamos? Porque se há luta, haverá vitória. Se há dificuldade, haverá livramento. Nós te louvamos pela provisão. Nós te louvamos porque o Senhor tem provido todas as coisas a essa igreja, em todos os detalhes. E te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Podem aceitar em nome de Jesus?